Olá, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com você, seja na sua casa. Chegou o momento em que eu vou abençoar a sua vida com o presente da oração. Que o Espírito Santo de Deus transforme a nossa oração para que ela chegue ao trono de graça de Deus e manifeste poder na sua vida. Que Deus te conceda um dia de paz e de bênçãos e que seu... Olá, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com você, seja na sua casa, seja no seu lar. Essa semana nós vamos continuar falando a respeito da oração. E pelo que nós devemos orar? Será que os nossos motivos de oração estão em concordância com a palavra? Porque a Bíblia diz que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Ou seja, não sabemos pedir, não sabemos orar, buscamos muitas vezes os nossos próprios interesses com pedidos e desejos egoístas para satisfazer os nossos próprios prazeres. E hoje eu quero falar com você acerca de alguns motivos de oração que estão em concordância com a palavra. Porque aí são promessas de Deus para que eu e você possamos modelar as nossas orações para receber aquelas promessas que Deus tem prometido para todos aqueles que creem no seu nome e na sua palavra. O verso de hoje, o primeiro verso que eu quero deixar para você está em 1 João capítulo 5, verso 14. Diz assim: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Então, se nós pedirmos alguma coisa que está de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a palavra de Deus, nós vamos receber. E temos que ter essa confiança, essa fé de que Ele fará o melhor para nós. Confiança de que Ele tem o poder de tudo. Ainda que venham algumas situações que sejam tremendamente desafiadoras, em que não tem mais saída, como, por exemplo, um desengano de um médico, uma palavra de um médico de poucos dias de vida, de que não tem mais jeito, ou alguma situação, um desemprego, já tentou de várias formas e não conseguiu. Nós temos que ter a confiança de que Deus pode todas as coisas e que Ele fará o melhor. Nós temos que pedir tudo e pedir corretamente, de acordo com a palavra de Deus. E quais são algumas das coisas que nós devemos pedir para Deus que está em concordância com a sua palavra? O que nós devemos pedir? Primeira coisa que nós devemos pedir é tudo que Ele prometeu. O Senhor Jesus tem algumas promessas aqui na palavra dele. E nós devemos pedir essas promessas, reivindicar essas promessas através da oração. Mas como que eu vou saber que promessas são essas se eu não estou em comunhão com a palavra, se eu não leio a palavra, se eu não medito nessa palavra de dia e de noite? Para eu saber o que tem aqui, eu preciso estar em comunhão com a palavra de Deus. Eu preciso saber que promessas são essas. E eu vim te falar quais são essas promessas, para que as nossas orações agora elas estejam alinhadas de acordo com a vontade de Deus. Quais são algumas das promessas que estão descritas na palavra de Deus pelo qual nós devemos orar? Uma das promessas que Deus deixou lá para nós está em Mateus 6,33. Às vezes a nossa oração é só pedindo a Deus: Senhor, me ajuda a ter a provisão, a ter o alimento, a ter uma vestimenta. Senhor, me ajuda. Pai, eu te suplico. Às vezes as nossas orações são assim. Mas em Mateus capítulo 6, alguns versos aqui, eu vou parafrasear o verso 31, 32 e o 33 diz assim: não andeis inquietos nem ansiosos pelo que haveis de comer ou beber ou vestir, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições. O Pai Celestial, Ele sabe das necessidades que vocês necessitam de todas essas coisas. Aí vem o verso 33. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, uma promessa é: você não vai ficar sem comer, nem sem beber, nem sem vestir. E Ele não está falando de luxo, Ele está falando de necessidade. Então, não é o que você quer, mas é aquilo que a gente precisa, e existe uma diferença muito grande nisso. Então, quando nós oramos a Deus, quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, o Senhor é o nosso provedor. Nós declaramos a nossa confiança a Ele e Ele age em nosso favor e Ele cuida daquilo que nós necessitamos. Quanto ao comer, quanto ao beber, quanto ao vestir. É uma promessa de Deus aqui declarada na sua palavra.
Nós devemos também orar pelas nossas próprias necessidades. A palavra de Deus, ela diz que sejam em tudo conhecido perante Deus as vossas necessidades, as vossas petições. Então existem coisas que eu necessito e que eu devo colocar perante Deus. Senhor, eu preciso disso. Senhor, eu quero isso. Senhor, me ajuda nisso. Então as nossas necessidades pessoais, particulares, elas devem sim ser motivo da minha oração. Então é uma promessa de Deus, que se essa necessidade, essa vontade estiver de acordo com a vontade de Deus, nós vamos receber. Então vamos pedir, vamos orar por aquilo que nós mesmos temos necessidades, pelas nossas individualidades. E qual é um outro motivo de Deus que está de acordo com a sua promessa? Nós devemos orar pela causa de Deus. A causa de Deus para que possamos usar os nossos recursos, os nossos dons, os nossos talentos para a propagação do Evangelho eterno. A palavra de Deus tem uma promessa linda em Malaquias capítulo 3, verso 10. Diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento em minha casa e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vocês bênçãos sem medidas. Então é uma promessa existe uma promessa bíblica para aquelas pessoas que investem o seu tempo, os seus dons, os seus talentos e os seus recursos para a causa de Deus. Eu acabei no finalzinho do vídeo anterior dizendo essa promessa, tá em Malaquias 3, capítulo 10, diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Então as pessoas que colocam os seus recursos, o seu tempo, os seus talentos de acordo com a vontade de Deus, recebem de Deus, as portas do céu, as janelas do céu se abrem, recebem bênçãos sem medida. Isso é a palavra de Deus quem está dizendo, não sou eu. Estou dizendo tudo que está escrito na palavra de Deus. E ele não diz, leve tudo para a casa de Deus, leve todos os seus bens, todos os seus pertences. Não é isso. São os dízimos e as ofertas. Isso é somente uma parte daquilo que Deus entregou, de um todo que Deus entrega a você. Então, outra causa muito, muito, muito importante que nós devemos sempre orar todos os dias é pelo batismo diário do Espírito Santo. A palavra de Deus diz que quando Jesus subiu ao céu, ele pediu, ao Pai que o Espírito Santo de Deus fosse o nosso consolador. Então Jesus subiu e o Espírito de Deus veio habitar. E ele habita dentro de mim, dentro de você. O Espírito Santo de Deus é um Deus que habita em nós e nos ajuda a vencer todas as batalhas, adversidades que nós enfrentamos diariamente. Mas para isso nós precisamos clamar e pedir ao Senhor e nos arrepender. A palavra de Deus diz em Atos, capítulo 2, verso 38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, para a gente receber a atuação do Espírito Santo de Deus em nós, nós precisamos nos arrepender dos nossos maus caminhos e ter o perdão dos nossos pecados. Essa é a promessa de Deus. Então tenha um coração arrependido para que você seja cheio do Espírito Santo e para que vidas sejam alcançadas através da sua vida. Amém? Outra coisa que nós devemos clamar ao Senhor é por poder e sabedoria. Aqueles que clamam ao Senhor por sabedoria conseguem ter uma vida melhor, conseguem vencer melhor algumas adversidades. Mas para isso, nós precisamos estar alicerçados à palavra de Deus e clamar a Deus por sabedoria. Isso está escrito em Tiago, no capítulo 1, verso 5, diz assim: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto e será-lhe dada. Então peça sabedoria a Deus e o Senhor vai te dar. Pelo que o devorar que está em concordância com a palavra de Deus. Você já clamou a Deus por sabedoria? A Bíblia diz que quando Jesus se apresentou perante Salomão e pediu a ele, peça-me o que você quiser, Salomão pediu sabedoria. Sabe por que Salomão pediu sabedoria? Porque Davi, seu pai, o instruía e dizia para ele que sabedoria era mais preciosa do que riquezas.
Isso está descrito na Bíblia. E a sabedoria que vem de Deus, ela é poderosa para nos conduzir ao caminho do Senhor, para fazer escolhas corretas, escolhas assertivas, tomar decisões que estejam de acordo com a vontade de Deus, para não cair em erros e enganos de Satanás. Nós devemos buscar sabedoria do alto, a fim de podermos estar firmes nestes dias em que estamos vivendo de muitos erros e enganos. Então a sabedoria, ela é essencial. E é o Espírito Santo de Deus quem nos conduz a viver esse caminho, a viver essa sabedoria. Então nós já vimos que devemos orar pelo Espírito Santo e devemos orar por sabedoria. A Bíblia diz em Tiago 1, capítulos 5 e 6, diz assim: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada para uma parte ou outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Então, se você duvidar, você não vai receber de Deus. Você tem que pedir com total confiança de que Deus é poderoso para lhe dar, para conceder aquilo que você está pedindo, porque é uma promessa bíblica, é uma promessa dele em sua palavra. Então, peça sabedoria a Deus e o Senhor te dará, mas não peça duvidando, porque senão não receberá. Nada disso que eu estou falando, se você duvidar, você receberá. Você só vai receber se você acreditar com fé que Deus é poderoso para conceder aquilo que você está pedindo. Assim você honra a Deus e não limita a Deus ao tamanho da sua crença, mas permite com que Deus haja ao tamanho da sua grandeza e do seu poder. Amém? Então, outro pedido que está de acordo com a vontade de Deus é pela compreensão da palavra de Deus. Então, ninguém está livre de perigo. Você vê algumas pessoas lendo a palavra de Deus e não compreendem, e interpretam a sua maneira, interpretam com aquilo que elas acham. O próprio Satanás, ele usou a palavra de Deus para tentar Jesus quando ele esteve no deserto. Mas Jesus estava alicerçado na palavra e quando Satanás lançou a palavra de Deus para tentar Jesus retrucou: também está escrito. Então nós devemos ter comunhão e pedir a Deus para que nós possamos compreender a palavra do Senhor. Alguns motivos pelos quais devemos orar que está em concordância com a palavra de Deus. Vamos ver aqui, continuar assistindo. Então nós vimos que nós devemos pedir compreensão pela palavra de Deus, porque ninguém está livre de perigo, dos enganos de Satanás. Ele tenta fazer com que nós interpretamos a palavra de Deus de acordo com o nosso entendimento, com a nossa vontade, mas a gente deve pedir a Deus sabedoria para que o Espírito Santo de Deus atue em nós e a gente tenha a compreensão verdadeira da palavra de Deus, o que realmente o texto quer dizer e não o que eu quero que ele diga. Então, que o Espírito Santo possa atuar na nossa vida e nos livrar desses enganos e desses perigos que Satanás usa, que até mesmo Jesus foi tentado por Satanás no deserto. Satanás utilizou a palavra de Deus para tentar Jesus, quanto mais a nós. E Jesus venceu como? Pela palavra da verdade. Então nós temos que ter comunhão com essa palavra para que o Espírito de Deus possa atuar em nós. E nós também devemos pedir compreensão dos tempos em que vivemos. Nós vivemos em um tempo em que o certo é errado, o errado é certo, em que todos os dias acontecem muitas coisas, e algumas coisas acontecem para anunciar que está próximo do fim, que Jesus está voltando. E a gente precisa ter conhecimento e compreensão bíblica das coisas que estão acontecendo. Nós não podemos ser pegos de surpresa. A Bíblia diz que o retorno de Jesus será como um ladrão. As pessoas não estão esperando. Alguns até julgam demorada. Mas o Senhor é misericordioso e longânimo para que ninguém pereça e todos tenham a oportunidade de chegar ao arrependimento. Então, que possamos orar para compreender, orar com fervor para que possamos usar os nossos dons e talentos para salvar o máximo de almas através da palavra de Jesus. E pelo que nós devemos orar? Para fazer o melhor para Deus, para fazer a nossa entrega, se dedicar com a maior perfeição, aquilo que o Senhor confiou e colocou nas nossas mãos, que a gente possa fazer o melhor, porque a obra não é nossa, a obra é de Deus, e Deus é maravilhoso e Ele é perfeito. Em Colossenses, no capítulo 3, verso 23, diz assim:
E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, não como a homens, mas como ao Senhor. Então, tudo nós devemos fazer como ao Senhor, de todas as nossas forças e de todo o nosso coração. E em Tito, capítulo 2, verso 7, diz assim: em tudo te dá por exemplo de boas obras, na doutrina mostra incorrupção, gravidade e sinceridade. Faça todas as coisas com sinceridade de coração. Faça o melhor com tudo que Deus confiou a você. Pelo que eu devo orar, que está de acordo com a palavra de Deus, em concordância com as promessas de Deus, para que eu possa receber as bênçãos que Deus prometeu ao seu povo. Então, nós já vimos algumas coisas aqui e eu sugiro a você que faça um caderninho de oração, que são muitos os motivos de oração que estão de acordo com as promessas de Deus. E o motivo de oração que nós vamos ler agora está em 1 Timóteo, no capítulo 2. Aqui temos um motivo de oração. Nós devemos orar pelos líderes, pelos obreiros, pelas autoridades, pelas pessoas. Nós devemos interceder por esse povo com fervor e grande oração. A palavra de Deus diz assim, a partir do verso 1, eu vou ler até o 3. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis, né? Algumas versões dizem pelas autoridades e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Então nós devemos orar pelas autoridades, pelos líderes, pelas pessoas. E quais são essas autoridades? Temos muitas autoridades. Algumas pessoas exercem autoridade em algum momento. A autoridade da igreja é o nosso pastor, é o presidente da associação, o presidente da igreja. Então, a autoridade, algum líder de departamento, algum líder na igreja é uma autoridade, o líder de música, o líder do diácono, diaconisa, todos eles exercem uma autoridade. Quem são autoridade dentro do seu lar? O seu pai, a sua mãe, o seu marido, a sua esposa, são autoridades estabelecidas por Deus e devem ser respeitadas, e nós devemos orar e interceder por cada um deles, para que a nossa vida, a Bíblia diz, tenha o quê? Paz, quietude, piedade, honestidade. Então a gente tem que orar para essas pessoas, ainda que não concordamos com governos, com eleições de presidente da república, nós temos que orar por cada uma dessas autoridades, porque nenhuma é instituída sem a permissão de Deus. O Senhor permitiu e nós devemos orar, mesmo que não concordemos, viu? Então, que isso fique claro, por obediência e pelo que está escrito, nós devemos interceder pelas autoridades, pelas pessoas estabelecidas e instituídas por Deus. E que nossa fé, ela possa abrir os tesouros da casa celestial, que nós possamos orar com fé, confiança que Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou sequer possamos imaginar. Deus te abençoe, te conceda que você tenha uma vida, um estilo de oração diário, e ore por todos esses motivos para que a sua vida seja transformada e outras pessoas sejam abençoadas. Todas as vezes que você for orar a Deus, ore com toda fé, acredite com todas as forças do seu coração que o Senhor é poderoso para fazer tudo que você colocar nas mãos dele, tudo que você orar, tudo que você pedir ao Senhor e estiver de acordo com a palavra dele, estiver em concordância com a vontade dele, com as promessas dele. Então isso vai se realizar. Tenha fé, acredite em nada, duvide, que a palavra de Deus diz que aquele que duvida não recebe, mas aquele que pede e acredita chega até o trono de graça, até o céu, as nossas orações, e o Senhor nos responde de acordo com a vontade dele. Então eu quero fazer uma oração com você e por você agora. Se você puder, feche os seus olhos e vamos orar. Soberano e eterno Deus, Senhor, eu coloco, Pai, a vida desse meu irmão perante o Senhor. Cada pessoa que assistir esse vídeo, cada família que é representada, eu intercedo por ela nesse momento, ó Deus. O Senhor sabe daquilo que essa pessoa necessita, o Senhor sabe a ansiedade, o Senhor sabe, ó Deus, o sofrimento, a inquietude, o Senhor sabe as aflições, as lutas que essa pessoa tem enfrentado. Contudo, ó Pai, eu quero declarar que a nossa confiança está em Ti e a nossa esperança é o Senhor nosso Deus. O Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza e o nosso socorro sempre presente.
Pai, peço perdão pelas vezes que duvidamos, pela nossa incredulidade, pela nossa pequenez, a nossa falta de fé. Peço perdão pelos nossos pecados e peço ao Senhor, ó Deus, que nos conceda sabedoria, que nos batize com o Espírito Santo, nos ajude a compreender a Tua palavra, nos ajude a compreender, Pai, o mundo em que vivemos, a situação que estamos vivendo. Nos ajude, ó Pai, a interceder pelas autoridades, nos ajude a tratar as pessoas com honra e respeito, a usar os dons, talentos e recursos que o Senhor nos confia para a tua causa, para a causa de Deus, para a tua obra, para que o evangelho de Deus, ó Deus, seja pregado em todo o mundo e para que o nosso Salvador Jesus Cristo volte para buscar o teu povo. Pai, eu te louvo, entrego tudo em tuas mãos e clamo ao Senhor, cria em nós um coração novo e renova dentro de nós um espírito inabalável. A nossa fé está em ti e na certeza de que o Senhor pode todas as coisas. Aquilo que não conseguimos, aquilo que não alcançamos, o Senhor pode, Pai, por nós, se estiver de acordo com a tua vontade. Contudo, se faça a tua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. Eu oro em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém, amém e amém. Deus te abençoe.